Olá pessoal, vamos começar a disciplina de programação orientada a objetos. Para tanto, nós vamos utilizar a nossa disciplina o Java, que é o nosso padrão de desenvolvimento, é uma linguagem que nós vamos utilizar. Para você trabalhar com Java, basta ir no site www.java.com. Quando você acessar esse site, você vai parar diretamente nessa página. Faça o download gratuito do Java. Quando você fizer o download gratuito, concordar e instalar, você instale a versão de 32 bits, né? Por padrão ele vai instalar a versão de 32 bits. Após instalar o Java, vocês vão lá no site www.eclipse.org, que é a plataforma de desenvolvimento que nós vamos estar trabalhando no Java, no menu Downloads, e vocês vão baixar o Eclipse IDE for Java Developers, a versão 32 bits também. Se o Java é 32, o IDE também tem que ser 32 bits. É um arquivo de 153 megas. E ao final do download, você vai... Desculpa, coloquei em programas. Eclipse Java Kepler SR2 Win32 de 156 GB. Ok, gente? Então você vai ter exatamente esse arquivo. Você descompactando o arquivo, vai ter uma pasta Eclipse, descompacta na pasta C, né? Aqui é a pasta que já descompactada com Eclipse. Depois de descompactado, basta iniciar esse arquivo Eclipse, né? Se eu fosse vocês, né, já fixava esse programa na barra de tarefas para ele ficar aqui disponível sempre, e nós vamos começar a trabalhar. Está aí, inicializando meu Eclipse. Ele vai pedir para definir o seu espaço de trabalho. Como nosso padrão, nossa disciplina é programação orientada a objetos, vou criar um diretório chamado PO, e dentro de PO vou começar a criar nossas aulas, tá, gente? Então, nosso espaço de trabalho PO, perfeito, e está aí o nosso Eclipse recém-aberto. Essa área é a parte inicial, nós não vamos utilizar ele, né? Podemos fechar aqui e ir direto para a nossa codificação. Nós vamos aprender o que foi feito na aula 01, então vamos adicionar um novo projeto em Java. E nós vamos dar o nosso projeto, que vamos para a nossa aula agora. No nosso projeto, vamos colocar aula 01, né? É exatamente o que a gente estava querendo fazer. Dou um próximo. Ele vai pedir aonde vou armazenar, deixa o padrão mesmo e dá um finish na nossa aula aqui. Então perceba, gente, que aqui criou dentro do meu explorador de pacotes a minha aula 01. E agora vamos criar nosso primeira classe. A nossa aula 01 basicamente é como definir uma classe. No exemplo dado em sala de aula, nós pedimos para criar uma classe. Então, com o botão direito do mouse em aula, New Class, quer dizer, eu estou criando uma classe, eu estou querendo definir alguma coisa que existe no mundo real para o meu computador se tomar conhecimento. Eu vou definir o que é o smartphone, né? Perfeito, ele já cria o padrão aí, smartphone. Fazendo analogia, né, a gente pode estar criando também várias outras classes. Vamos definir, por exemplo, o que é um cliente. Perceba que eu defini duas classes, cliente e smartphone. Olha, o que é o smartphone, o que é o cliente. Cada classe, gente, ele é a ideia do que seria um objeto no mundo real, né? Um objeto tem características, o objeto tem comportamento, o objeto apresenta o estado, o objeto tem uma identidade. É a base do objeto. Mas a gente definiu alguma coisa aqui? Não, aqui não tem nada definido, né? Nós vamos então criar nas próximas aulas todas as características, todos os comportamentos, né, desse meu objeto. Por enquanto está vazio,
o meu cliente a mesma coisa, não tem nada, não define nenhuma característica, não define nenhum comportamento. Mas a partir de agora, só pelo fato de ter criado esses dois arquivos dentro do meu projeto e já definido, começando a classificar os meus objetos, class smartphone e class cliente, o meu computador ele já entende, ele já reconhece isso que eu quis definir. Então, para a gente ter certeza, vamos criar um programa principal, né? Vou criar uma nova classe, só que esta classe agora vai ter o Public Static Void Main, vai ter um programa principal para isso. E o nome dessa aula, desse programa, chama Aula 01. Perfeito. Está aqui minha aula 01. Vamos ver se ele criou. Primeiro, como é que eu faço para criar um objeto, né? Vamos fazer uma analogia como criar uma variável. Eu gostaria de criar uma variável chamada idade do tipo inteiro. Simples assim, não é? Eu gostaria de criar uma variável chamada nome do tipo string. Eu queria criar uma variável telefone do tipo string e assim por diante. Lembrando, nome da variável, tipo da variável, tipo da variável, nome da variável, tipo da variável, nome da variável. Isso aqui, gente, é para criar variáveis. E agora, o que é necessário para criar objetos? Essa é a pergunta que eu faço. É a mesma coisa, assim como tem uma variável que é do tipo, eu tenho um objeto que é do tipo. Então vamos lá, smartphone do tipo Nokia. Ou então cliente, o nome do cliente, seu José. Perceba que agora tanto o computador ele reconhece o que é um smartphone e ele conhece o que é um cliente, ele já entende o que é isso. E eu dei o nome do objeto Nokia e o nome do objeto José. Então, explicando melhor, agora eu defini um objeto chamado Nokia do tipo da classe smartphone. Eu criei um objeto José do tipo da classe cliente. E eu posso criar quantos objetos eu quiser daquele tipo. Cliente, João. Cliente, Maria, Pedro. Eu posso criar então vários objetos. Então, João, José, Maria, Pedro, todos são objetos do tipo cliente. Professor, eu tenho que colocar nome? Não, o nome de uma pessoa? Não, eu posso definir o nome do objeto pode ser qualquer coisa, XYZ, por exemplo, né? Eu só coloquei esses objetos para ficarem um pouco mais, né, fáceis de entender. Entretanto, o padrão de desenvolvimento é você definir uma classe cliente do tipo cliente. Professor, agora que não entendi mesmo. Realmente, eu tenho uma classe cliente, um objeto chamado cliente, mas são iguais. Não, não são iguais. Para o Java são bem diferentes. Por quê? A classe, gente, como foi visto em sala de aula, ela obrigatoriamente começa com C maiúsculo. Então, olha aqui, o cliente é um arquivo com C maiúsculo, né? A palavra C maiúsculo no cliente. E esse cliente aqui é com C minúsculo. Então, nós temos aqui a classe iniciando com uma letra maiúscula e o objeto iniciando com uma letra minúscula. É assim que funciona efetivamente o padrão de projeto, como as pessoas costumam programar. Então vamos utilizar esse padrão, tá, gente? Não vamos mais colocar qualquer nome. Outro detalhezinho. Nesse exato momento, eu apenas declarei o objeto. Eu preciso criar. Para criar o objeto, que a gente chama instanciar uma classe, que é a mesma coisa que instanciar
uma classe, você precisa definir um outro comando chamado cliente recebe new cliente. Aí sim eu criei o objeto. Agora o objeto cliente existe efetivamente. No caso do Nokia lá, aquele objeto que foi declarado lá em cima, como é que eu faço? Ele só foi declarado aqui, gente. Eu preciso criar. Nokia recebe new smartphone. Professor, eu aprendi que eu posso declarar e inicializar com valor aqui já, né? Ó, idade recebe 20 anos, por exemplo. Nome recebe José. Telefone recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Perceba que eu posso declarar e inicializar numa mesma linha. Eu posso então criar, declarar e criar numa mesma linha, declarar e criar um objeto na mesma linha? Sim, você pode a mesma coisa. Inclusive eu recomendo que vocês façam isso para não ficar muito, né, carregado o seu código. Então vamos criar um objeto chamado smartphone. Esse aqui é o nome da classe. O objeto vai chamar smartphone, que é igual a um novo smartphone. Olha que legal. Então eu criei, né, eu declarei o objeto, desculpa, e logo após eu instanciei o objeto, ou a classe, eu criei o objeto. Tudo em uma única linha, para não precisar a primeira linha fazer smartphone e a segunda linha smartphone recebe new smartphone. Professor, esse objeto iniciou com letra minúscula, perfeito. Mas por que a segunda palavra tem letra maiúscula? Para poder separar as palavras. Smart é uma palavra e phone é outra palavra. Então, para cada palavra que eu criar dentro, quando for definir o nome do objeto ou de uma classe, a segunda palavra, ela obrigatoriamente tem que começar com a letra maiúscula. Isso também é um padrão de projeto, é um padrão de nomenclatura, né? Então, o smart, por ser um objeto, começa com S minúsculo. O smart, esse smart aqui, por fazer parte de uma classe, começa com S maiúsculo. Mas a segunda palavra sempre, gente, sempre vai começar com uma letra maiúscula aqui. Bem, então, gente, resumindo a aula de hoje, né, essa nossa primeira aula, o que a gente fez? Nós explicamos o computador, nós definimos para o computador o que é o smartphone e o que é um cliente, os dois. Eu posso criar quantas classes eu quiser. Eu posso adicionar aqui, ó, adicionar uma nova classe chamada produto. Vamos definir o que é um produto, né? Então a partir de agora o computador já sabe o que é um produto e assim por diante. Eu acabei de fazer isso, né? Em contrapartida, quer dizer, e complementando isso, desculpa, quando eu for criar o meu programa lá no método main, olha aqui, ó, publics, lá no main, eu posso declarar e criar quantos objetos eu quiser baseado naquilo que eu já defini para o computador, né? O que é um smartphone, o que é o cliente. Agora acabei de criar um produto, então o computador já sabe. Outra pergunta que vocês podem estar fazendo: professor, como é que eu sei a diferença? Por exemplo, eu estou definindo aqui um smartphone, aqui estou definindo um cliente, aqui estou definindo um produto, aqui eu estou definindo uma aula 1, né? Apesar de nós termos class aula 1, é bom de saber a diferença entre essa classe que está definindo alguma coisa, essas classes aqui estão definindo algo que existe no mundo real, e essa classe que tem um aspecto de um programa, que vocês já viram nas disciplinas passadas, nas aulas passadas, né? Essa classe a gente chama de classe de execução. Por quê? A classe de execução geralmente tem o método main. E o método main, o objetivo dele é iniciar a execução do meu programa. Então aqui na verdade é o meu programa. O meu programa por enquanto só está declarando e criando objetos. Agora, essas outras classes que nós temos aqui, que definem alguma coisa, a gente chama de classe de definição. Então nós temos dois tipos de classe nesse meu projeto, nesse projeto chamado aula 1. Uma classe chamada de execução, chamada aula 01,
cujo objetivo é executar o programa. E nós temos 3 classes de definição: o smartphone, o cliente e o produto, cujo objetivo é definir alguma coisa que existe no mundo real. Bem, pessoal, espero que essa aula tenha sido esclarecedora e qualquer dúvida a gente se encontra aí nos fóruns. Até mais.